Bom dia, pessoal. Mais uma vez, mais um dia de trabalho. Quarta-feira, dia 9 de dezembro. Super atrasada para os meus padrões de horário. Acordei tão tarde hoje. Passei um dia ontem maravilhoso. Fui almoçar fora. Antes de dormir, eu tomei um bom chazinho. E esse chazinho hoje tá tão frio. Tá fazendo 8 graus e meio. Mas tá com uma umidade tão pesada, tão forte, que tá assim, a sensação de frio tá assim enorme. E aqui não tá dando nem pra ver direito. Os vidros todos embaçados. Mas graças a Deus, depois de 5 dias de chuva, saiu o sol. E o sol saiu muito bonito hoje. Ai, pra alegrar o meu dia, porque eu estava precisando. Pessoas que eu falo pra vocês. Passei um final de semana terrível, com uma dor no braço. Deu um mau jeito no nervo do braço, no músculo, sei lá o que que era. E aquele treco doía tanto. E na segunda-feira eu não consegui nem registrar vídeo, nada. Porque tava horrível. Hoje já tá bem melhor. E aí, tô indo mais contente pro trabalho. A segunda-feira foi mesmo difícil. O poder de antidolorífico deu uma ajudada boa. E agora são já 8h56. Nessa hora eu já tô com tudo iniciado no trabalho. Em vez hoje eu ainda tô aqui no começo da estrada. Vamos correr. E aí, mas vai tudo bem. Tanto eu tô ainda, mesmo atrasada pelos meus horários, eu ainda tô em tempo. Porque só abro às 9h30. Está atrasado o meu café da manhã, que eu estou morrendo de fome. Morrendo nada. Estou cheia de fome. Feliz por mais esse dia. Feliz que meu braço está melhor. Mas não existe nada. Isso ajuda a gente a refletir que tantas vezes a gente está bem, está sem nenhum problema, sem nenhuma dor, e a gente nem lembra de agradecer. Em vez hoje, eu já estou melhorando, estou me lembrando de agradecer. Obrigado pelos meus movimentos, obrigado pela minha saúde. Ainda tem uma filazinha maravilhosa para poder levantar tarde. É ruim por isso, a gente pega trânsito, a gente pega tudo. Mas tudo vai se desbloquear, vai ser tudo muito maravilhoso. Agora só mesmo ficar em paz e ir para o trabalho. Mas como eu dizia, quando a gente está bem, a gente às vezes não lembra de agradecer. Eu menos. Muitas vezes eu agradeço. Sou uma pessoa bem concentrada no bem-estar, na saúde. Me lembro sim de agradecer. Faço muita meditação. E assim fazendo, eu me lembro bastante. E esses dias foram muitos dias assim de muita meditação, de muito agradecimento. E agora é só esperar que termine de melhorar completamente esse meu braço. Trabalho já bastante. E isso eu tenho que movimentar muito meu braço. Primeiro respiro tranquila depois de sair de casa. Tem uma fila bem grande de carro. As pessoas olham pra mim assim, achando que eu tô com cara de maluca, falando sozinha no carro. É sorte que o telefone tá ali olhando pra mim. E aí as pessoas pensam que é uma videochamada. Um respiro bem profundo para acalmar os ânimos. Mas a meditação mesmo diz que
temos que concentrar no que queremos. Queremos saúde, então nos imaginamos bem. Queremos amigos, então imaginamos pessoas felizes. Queremos paz, imaginamos a paz. Tudo tranquilo à nossa volta. E importante é lembrar sempre de levantar de manhã, agradecer, olhar no espelho, dizer o quanto você gosta de você, o quanto você é feliz pela sua vida, pela sua saúde, por estar respirando e perguntar o que eu posso fazer para você para melhorar o seu dia hoje. E assim você vai melhorando o seu dia, vai vindo ideias, vai vindo coisas. Parece uma coisa doida, mas é verdadeiramente milagroso como que as coisas começam a fluir direitinho. O importante é sempre o pensamento positivo. E pensando em pensamento positivo, graças a Deus, eu sempre tive uma vida de pensamento positivo. Eu sempre foquei naquilo que eu sempre quis. Sempre fui esperançosa, sempre fui uma pessoa que fez dissolver os sentimentos ruins. Muitas vezes a gente tem um atrito com uma pessoa, com outra, e eu nunca deixei aqueles pensamentos prosperarem na minha mente, na minha vida. Sempre deixei de lado, sempre procurei fazer o melhor que posso. E assim a minha vida sempre foi funcionando, graças a Deus, direitinho. Graças a Deus aos meus esforços, aos meus empenhos, aos meus pensamentos. E assim a vida funciona. Quando eu cheguei na Itália, nossa, era tudo tão assim, tão mais difícil. Era difícil para se vestir, era difícil para se mover, era difícil para se alimentar. E eu sempre foquei no pensamento positivo. Quando eu ia nos restaurantes, assim que eu tinha um tempinho livre, eu sentava com um caderninho e começava a anotar as coisas que eu mais precisaria, né? Bom dia, boa tarde, eu quero isso, eu quero aquilo, e ia anotando, igual, tipo assim, imaginando uma cena em restaurante, e eu ia decorando aquilo tudo, e quando eu chegava nos lugares, parecia já, as pessoas conversavam comigo, quando elas desenrolavam a conversa, aí a conversa já ficava meia, né, porque eu tinha as frases feitas, mas aí, tinha as frases feitas, muitas palavras parecem com as palavras brasileiras, tem muitos sinônimos, né, brasileiros, e uma pequena modificação. Eu dava uma modificada assim e conseguia me encaixar. Um sorriso sempre a outra coisa, sempre simpática, sempre de bom humor, sempre com um ótimo sorriso no rosto. Então as pessoas me ajudavam bastante. E só o fato de a gente ter um sorriso sempre no rosto, tudo já melhora. E as pessoas italianas, elas são muito disponíveis, elas gostam de estrangeiro, elas acham brasileiro, então elas gostam muito de brasileiros. E elas falam que nós temos uma falada. A nossa maneira de falar é como se fosse música, como se a gente estivesse cantando. E isso ajuda bastante a gente. O importante é o sorriso. O sorriso, você tá limpinha, cheirosinha, arrumadinha, isso ajuda muito. Porque mesmo que a gente tá fora, eu sempre chegava em casa, lavava minhas roupinhas na pia do banheiro, botava, cheguei era final de inverno, e aqui tem um negócio de ferro dentro de cada cômodo, e de aquecedor, que passa uma água quente para aquecer a casa. Então aquela coisa de ferro, igual coisa de geladeira, que a gente põe roupa para secar atrás da geladeira, eu colocava a roupa para secar ali em cima. Então eu chegava em casa, tinha pouca roupa, chegava, lavava e colocava a roupa para secar ali em cima, esticadinha, bonitinha. E no dia seguinte a roupa estava esticadinha e sequinha. Então saía sempre limpinha, sempre cheirosinha. Apesar de ter passado alguns momentos assim que eu prefiro esquecer
né? Uns momentos com as amizades, uns momentos com aquelas pequenas dificuldades que as pessoas começam a colocar o pau no meio da sua roda e não deixam a sua bicicleta andar. Então aquela parte ali a gente pula, porque sinceramente não vale a pena. Já passou e hoje em dia eu lembro e ainda consigo sorrir desses fatos. Mas aí eu colocava minha roupinha em cima do aquecedor. Dia seguinte, na primeira semana não, porque a primeira semana eu nem dormia direito. Eu tava mesmo assim, sabe, em órbita, fora de mim, assustadíssima, com muito medo. Mas aí passando assim, eu fui pegando confiança. Uma coisa que aconteceu comigo é que eu me apaixonei pela Itália. Já no primeiro momento que eu botei meus pés na Itália, eu já me apaixonei. Então isso já foi de muita ajuda pra mim. Ai, esse negócio aqui tá tão apertado. Isso já foi de muita ajuda pra mim, já me ajudou bastante. E, deixa eu ver mais esse negócio aqui. Deixa eu aproveitar isso como espelho. E aí, E a vida começou a fluir pra mim bastante. As pessoas eram muito disponíveis comigo. Só que tinha situações que eram muito engraçadas. Às vezes eu tinha muita vergonha. E uma coisa, sabe o que acontece? A gente tem que, não é nem lutar, a gente tem que ter consciência do medo. O medo é a pior coisa que tem. Tem a timidez, tem a timidez, esqueci o nome da palavra, não sei mais em português. Mas o medo é uma das piores coisas, porque o medo faz os fantasmas, alimentam os fantasmas. E na hora que a gente começa a vencer o medo, a gente às vezes fica pensando, tem a timidez, e a gente fica pensando, quero sair, quero ir numa loja, quero ir num lugar e no outro. A gente tem a timidez, né? E subentra logo o medo de errar, o medo de falar errado, o medo de não conseguir. Então quando a gente começa a enfrentar aquilo, apesar de tudo aquilo, você tem que fazer o quê? Se vestir e ir. Uma vez que você saiu, que você se colocou em movimento, as coisas começam a fluir. E a outra coisa é ter a confiança no universo, em Deus, no seu ponto de fé. Que o seu ponto de fé te resolve. Então, uma vez que você sai, que você se coloca em movimento, as coisas começam a fluir direitinho. Porque você sai quando você menos espera, você vai num bar para comprar uma coisa, e aí quando você chega ali, uma pessoa na frente de você pede a mesma coisa que você pediu. Então você já viu e já sabe como fazer. Ou às vezes você está precisando de pegar um ônibus para ir para um lugar, você encontra, por acaso, no meio daquela multidão, você encontra, no meu caso, encontrava um brasileiro que estava indo para o mesmo lugar. E muitas vezes eu não precisava nem de chegar a ponto de pedir informação. As pessoas brasileiras aqui no começo, eu notei que os brasileiros, eles têm um certo receio com os outros brasileiros. Então é mais fácil a gente conseguir a atenção de um italiano do que conseguir a atenção de um brasileiro. Os brasileiros aqui eram mesmos rudes, a palavra certa. Seja na hora de dar informação, mulher, seja na hora de ser solidário com a gente, de solidariedade. Então eu notava que não tinha muito. Os brasileiros, eles eram bem assim, bem rudes, bem nocivos também. Às vezes, quando estava precisando de fazer alguma coisa, ia pedir uma ajuda, acabava vendo que as pessoas, elas se aproveitavam, como aconteceu comigo no começo, de pessoas brasileiras se aproveitarem. Conheci uma menina brasileira, e essa menina, eu contava muito com ela, porque ela já estava na Itália já há algum tempo, e a gente estava sempre muito juntas, assim, às vezes na hora de almoçar, essas coisas assim. Aí ela fazia o quê? A gente saía do trabalho juntas, aí quando chegava, estava sempre juntos, eu ia para a casa dela, e a gente não tinha tempo de cozinhar, não tinha tempo, ela morava em um hotel,
a gente não tinha como cozinhar, a gente não tinha como fazer essas coisas. Eu morava em uma casa, só que na casa que eu morava eu não podia levar ela, porque eu trabalhava. E aí eu tinha aquele dinheirinho, né? Que no começo eu tinha dinheiro, a gente tem que economizar muito, não pode sair gastando com tudo. Então ela falava assim, as coisas pra mim estão difíceis, eu tô precisando de... Não tô conseguindo pagar minhas contas, tô conseguindo pagar meu hotel e não sei o que, aquelas coisas todas. Aí eu falei assim, não se preocupa não, que eu contei meu dinheiro, eu separei. Na época que era em lira, e eu separei, até pegar meu primeiro dinheiro, meu primeiro salário, aquela coisa. Eu separei aquele dinheirinho que me sobrou, tipo 30 mil lira por dia eu podia gastar com comida. Né, com comida, com outras coisas que me servissem, que tinha meios de transporte, essas coisas todas. E aí ela falava que não tinha dinheiro, que ela estava sem condições e eu chorando lamingóia na minha vida. Eu falava assim, não se preocupa não. Aí ela fazia o quê? Como a gente tinha que comprar a comida, aí era o macarrão, espaguete alla carbonara que eu gostava, bisteca bem cota com alho, uma Coca-Cola, e esse era o almoço, nada de sobremesa, nada mais. E às vezes tu conseguia tomar um cafezinho. Ela falava que não tinha dinheiro. Aí ela falava assim, não vamos lá no restaurante não. Vai lá, compra e traz pra gente comer aqui. Porque eu só tenho dinheiro pra comprar, tipo assim, um macarrão. Ou às vezes falava que não tinha dinheiro pra comprar nada. Aí eu ia lá, muito bem, ela me escrevia o que eu tinha que pedir. Eu ia lá, comprava, quando eu voltava pra casa. Tinha que dividir com ela e tudo. E aí fui vendo na hora de ir pro trabalho, essas coisas assim, às vezes a gente precisava de pegar um táxi, uma coisa, acabava eu pagando a maior parte. E aí sim foi passando, minha vida foi melhorando, né? Que eu fui trabalhando em casa, então comecei a poder cozinhar, fazer aquelas coisas na hora da janta, aquela coisa toda. E aí eu comecei a ver, um dia por acaso encontrei com ela num negócio desses que mandam dinheiro pro Brasil, e ela tava lá trocando dinheiro, lira que ela tinha, em dólar, para mandar pro Brasil. E esse tempo todo eu pagando comida para ela, eu me sacrificando, eu emagreci tanto que eu cheguei a ficar pele e osso. E nada, assim, praticamente estava se aproveitando da minha boa vontade. E assim eu fui começando a ver que muitas outras pessoas faziam o mesmo. E era uma coisa assim muito horrível. Mas fora disso, independentemente disso, eu parei de frequentar essa pessoa. Comecei a me virar sozinha, que isso me deu força para poder me virar sozinha, que eu via que eu não precisava, que a cada dia que eu passava o meu vocabulário estava melhorando, eu estava conseguindo falar melhor, e não só falava melhor, eu estava aprendendo direitinho o italiano, porque a gente misturando com o brasileiro, que a gente acaba fazendo aquela coisa, a pessoa fala errado, a gente começa pegando aquele trejeito da pessoa e acaba fazendo igual. Em vez assim, eu comecei a melhorar o meu italiano, comecei a melhorar as maneiras de expressar, e tudo foi melhorando. E como eu disse, não vale a pena, porque eu fiquei agarrada nessa história contando. Mas aí foi uma história assim, leve, de todas uma das mais leves. E aí, apesar disso, como eu disse, as minhas histórias de ir na feira comprar roupa, e tive logo uma pessoa abençoada que também começou. Então, continuando a história, eu estava registrando, recebi uma ligação e aí interrompeu a minha história. E como eu disse que eu estava terminando de contar, apareceu uma pessoa abençoada na minha vida, que me ajudou bastante. E a minha vida foi melhorando gradualmente. Graças a Deus, hoje foi equilibrada, seja economicamente, espiritualmente, como se diz? Financeiramente, não, é a mesma coisa. Financeiramente, espiritualmente, e tenho um trabalho agora muito bom. Estou dirigindo uma loja de família. Estou casada já há 24 anos, ano que vem faço 25 anos.
As pessoas que passaram pela minha vida ficaram lá no passado e eu prossegui minha vida sozinha. Muitos brasileiros que eu conhecia naquele tempo saíram da minha vida. E lá no passado, eu comecei a me afastar dos brasileiros, né? Conheci também muitos brasileiros legais, pessoas que valem a pena frequentar. E decidi mesmo, de caso pensado, de me afastar. Me afastei e foi bom para mim. Hoje tenho amizade com brasileiros, mas assim, maneira diplomáticas, então todas as amizades funcionam direitinho. E trabalho integral, passei bons anos da minha vida fazendo a dona de casa, e agora vai fazer dia 13, agora de dezembro, vai fazer um ano que eu já estou trabalhando nessa empresa de família. E como é uma empresa grande, o resto da família dirige a outra parte, eu estou nessa parte da loja, na parte da boutique, de artigos de regalo, de presente. E funciona tudo direitinho, graças a Deus. Nesse meio tempo eu vi que eu manter o equilíbrio, né, ter me afastado das pessoas que eu conhecia, foi bom para mim, porque comecei a frequentar outros meios, saí do trabalho, casei, e a família, uma família maravilhosa que me adotou praticamente. Me sinto mesmo uma parte integrante mesmo da família, ao 100%, sem nenhum preconceito, sem nenhum prejudício. E isso é muito bom, muito interessante. Mas eu vi que para isso acontecer eu tive mesmo que me afastar dos grupos de brasileiros, não só dos brasileiros, mas como dos amigos, porque muitas vezes as pessoas te distraem da sua meta. Então eu sempre fui assim muito centrada, sabendo o que eu queria. E então para isso, para a gente ter um bom casamento, a gente precisa de nos focar nas responsabilidades que traz um casamento, que é aquilo, curar a casa, curar a família e tomar conta mesmo de tudo que está em volta da melhor maneira possível. Aprendi a me vestir, aprendi a me comportar, aprendi a falar, porque uma coisa é você quando está single, solteira, sozinha, então você se comporta de uma certa maneira, é discoteca, é festa, se é que eu nunca fui muito fã disso. Eu sempre fui uma pessoa muito caseira mesmo, sempre fui muito doméstica, desde criança, sempre gostei muito da vida doméstica, sempre fui muito pacata, recatada. E uma coisa que eu integrei mesmo na minha vida foi a leitura, né? Qualquer tempo que eu tinha, eu dediquei esse tempo para o estudo, estudo profissionalizante, né? Então aprendi a me argumentar no meio da sociedade, e indo para as escolas eu aprendi cursos, aprendi profissões diferentes, fiz uma escola de estilismo, acho que é isso assim que se diz em português, uma escola de estilista. Deixei a minha casa, meu marido aqui em Roma e fui para Milão. Fiz essa escola de estilista em Milão. Fiz escola de corte e costura, de técnica sartorial, de alfaiataria. Sou professora diplomada. Depois eu fiz escola de pintura, eu fiz escola de canto, eu fiz escola de teatro, fiz escola de cabeleireiro, escola de pintura, de química. E fui me formando nesses 24 anos de casada, eu fui me formando em várias áreas. E isso foi muito bom, porque eu aprendi a me comunicar, me coloquei em jogo junto com as pessoas, com os italianos, aprendi a frequentar os italianos, porque é diferente a gente frequentar os brasileiros, as pessoas brasileiras. Nós temos uma cultura diferente, nos comportamos de uma maneira diferente. Então, frequentando sempre os italianos, eu aprendi o comportamento deles, eu aprendi o estilo de vida deles, que para mim era essencial, porque eu tinha ingressado numa família italiana, então era muito importante. E aí fui me italianizando, né? Fui ficando europeia. E isso para mim foi muito bom. E nesse meio tempo, fui aprendendo todas essas profissões e
fui criando laços de amizades, laços mais importantes, fui conhecendo pessoas importantes na sociedade, né? E com a família do meu marido, são uma família de gente empresários. Então comecei a conhecer muita gente importante, pessoas importantes, personagens importantes na sociedade aqui italiana. E a ponto de, como eu era a doméstica de casa, meus sogros já são de idades já, e são todos assim 100% perantes ainda. E essa parte assim de receber em casa, dar um jantar, toda essa coisa assim que ajuda no meio do trabalho, ficou para mim. Então, como eu sempre trabalhei no Brasil em casa de pessoas importantes, como doméstica, então aprendia, já tinha essa bagagem. Então sabia como dar um jantar, como organizar, o que servir, como servir. Então essa parte ficou por mim, para minha conta. Então tem muitos jantares para personagens importantes, para empresários, para, como se diz, artistas, pessoas de governo, pessoas assim, porque a empresa, a gente temos muito esse nível de pessoas envolvidas. E tive príncipes em jantares na minha casa. Comecei a frequentar teatro, frequentar mostras, frequentar museu, frequentar toda essa... Sinceramente, eu não sinto, não sou muito ligada, não. Eu prefiro mais uma coisa assim, uma festa em casa, na fazenda, sabe? Essas coisas assim, mais chão. Agora, assim, teatro, nunca fui muito ligada nesse negócio de arte, não. Gosto da arte, mas estar ali, argumentar sobre aquilo, sinceramente, eu totalmente por fora. Logicamente que, tipo assim, você vai numa mostra de arte, você lê alguma coisa antes, para se preparar, para poder não ficar ali muito crua na coisa. Me saí sempre muito bem. E a outra coisa que eu aprendi vendo um filme, quando você não tem nada para dizer, você abre um sorriso e vai na toalete passar um pozinho no nariz, dar uma retocada na pele. E a sorte que aqui da Itália as pessoas são muito, né? As pessoas são muito alla mano, se diz, né? Que se fala que as pessoas são muito próximas de você. Então estão ali junto com aquelas mulheres, com aqueles homens. Então você ri, você puxa uma conversa, eu sempre consegui desviar o caminho para outro lado. Então sempre me saía muito bem. E como pela religião no Brasil, eu sempre trabalhei muito com religião, então sempre psicologia, história de vida, essas coisas assim da vida, do dia a dia de cada um, sempre me saí muito bem. Então as pessoas sempre quando estavam em contato comigo queriam já me contar os particulares das vidas pessoais, conselhos, então sempre me dei muito bem nessa parte assim, e aonde que eu me desenvolvi sempre muito bem. Aí agora que eu tô aqui na loja, eu procuro me instruir sobre aquilo que eu vendo. E tô sempre saindo bastante muito bem. Porque, tipo assim, vendo alguns artigos que são muito importantes, né? Pra escritura, pelegria. Então, basta a gente ler aquele negocinho ali, faça uma cultura sobre essas canetas importantes de Montblanc, da onde que saiu, o que veio, de que é feita, de qual... E tenho me saído, sinceramente, muito bem. Tenho estudado atrás dos bastidores antes de chegar aqui. Então, aquele medo que eu tinha de sair de casa, assim, muitos anos trabalhando de casa, sempre tive essa oportunidade de vir pra cá, de estar no meio da firma, funcionando junto com toda a família. Só que eu sempre me saía um pouquinho de para falar, vamos, eu falava assim, daqui a pouco, foram passando esses 20 e tantos anos. Só que agora os meus sogros já estão bem de idade, e ele falou assim, olha, você tem que vir, porque de jeito, eu tô ficando velho, tá na hora de aposentar a chuteira, quero descansar, então preciso. E tenho meu marido
os outros da família que estão cuidando dessa parte maior da empresa. E precisava nessa parte da boutique, esse contato com o público, precisava de alguém da família para chegar junto ali. Então foi onde que eu me animei e vim. E chegando aqui fui muito bem recebida, as pessoas são maravilhosas, os companheiros de trabalho, ao contrário do que eu já vi assim no passado, as pessoas são muito disponíveis, não tem aquela coisa assim de arrancar rabo entre as pessoas, aquelas picuinhas, essas coisas não tem. E se como também eu estou assim na direção, fazendo tudo, eu já me aprendi a me comportar diplomaticamente com todo mundo. Esse mundo do comércio é assim, você tem que ser muito diplomático. Não se envolver muito assim, em assuntos pessoais, isso a gente trata em casa, profissional no profissional, pessoal no pessoal. Muitas pessoas têm muito contato mais íntimo, pessoal, com muitas pessoas, porque as pessoas não fazem a menos. Quando chega, as pessoas já querem se abrir, já querem bater papo. E quando eu abro o sorriso, eu já conquisto todo mundo mesmo. Então isso para mim foi muito bem, foi muito bom. Então eu saí do Brasil de quando eu era criança, de quando eu não tinha nada, de quando eu andava descalço, de quando eu não tinha nada para comer, e hoje cheguei ao ponto de ser empresário. Então isso já é uma diferença muito grande. E o importante foi gradual, passei por várias fases. Quando eu cheguei aqui na loja mesmo, eu falei assim, eu quero começar por baixo, então eu cheguei a pegar na vassoura para limpar, cheguei a arrumar as gavetas, cheguei a organizar os produtos, e nesse meio tempo eu fui aprendendo, mas sem nunca perder de vista aonde que eu tenho que chegar, qual é o meu posto, qual é o meu lugar aqui. Então eu fui me criando, eu fui me profissionalizando aqui dentro, antes de mais nada, tendo em mente que estou assumindo um posto, um lugar importante, e eu tenho que estar na altura, sem pretender sair do nada e chegar. Estou aprendendo. Então é muito importante isso na vida da gente. A gente saber as nossas qualificações e até onde a gente pode chegar. Você sabe aonde você vai. Então até onde eu posso chegar no dia de hoje. Amanhã eu vou estar um pouquinho mais na frente, né? Mas eu estou me preparando para isso sem nenhuma pretensão. Com humildade estou aprendendo. Desde aprender a limpar o chão, saber como tem que ficar, até chegar nas compras e até a prestar contas. Então eu estou aprendendo tudo, eu estou fazendo uma escola. Não estou pronta, não cheguei aonde que eu quero chegar ainda, mas eu estou fazendo esse percurso para chegar lá. Nunca desacreditei, então nunca desacredite nas suas capacidades, mas faça, crie-se, instrua para fazer aquilo que você quer fazer. Porque é inútil a gente querer fazer uma coisa que a gente não está na altura. Então temos sim que estudar, temos que ter leitura, temos que ter a cultura sobre aquilo ali. E isso eu venho fazendo devagarzinho. Devagarzinho eu chego lá. Já estou aqui, né? E então nunca perder o foco, e nunca desanimar. Nas horas, muitas vezes a gente passa de momentos tristes, passa uns momentos que a gente está apertado em condições. Então nunca perder as esperanças. O dia que tem pouco para comer, aproveita e faz uma dieta, né? Bebe mais água para poder ficar, porque o tempo vai passando, os dias nunca são iguais e tudo tem a capacidade, a possibilidade de melhorar de acordo com aquilo que você quer, aquilo que você trabalha para construir. Hoje já tem um ano que eu estou trabalhando, estou com um aspecto cansada, demais. Meu ponto de orgulho nisso tudo é que eu vou completar um ano, e nesse ano eu me acordei às 5 da manhã, sempre. Alguns dias assim, eu acordei mais tarde, igual hoje, acordei um pouquinho mais tarde, mas eu cheguei sempre no trabalho antes da hora de abrir. Antes de levantar as portas da loja, eu já tinha inicializado tudo, já tinha feito tudo. Por mais que eu levantei tarde, mas eu ainda cheguei cedo. Eu levantei tarde com meus padrões de horário, né? Mas eu cheguei aqui em tempo. Estou vendo aqui que uma situação cansadíssima, mas estou aqui. Bota a mascarazinha do Covid
e tá tudo ok, né? Então, eu tenho orgulho de dizer que todos os dias eu cheguei no horário, eu nunca faltei um dia de trabalho, eu nunca peguei um permisso para poder ficar em casa, nenhum desses dias, né? Sempre tive prontas, não cancelei nenhum dos jantares que eu tenho sempre em programa, que ainda aumentaram. Então, eu divido o meu tempo acordando às 5 da manhã, antes de incorporar a empresária, eu já fiz a doméstica. Eu já saio de casa deixando a minha casa pronta, impecável, para quando eu chegar em casa de tarde, é como se tivesse passado uma empregada, não tem nada fora do lugar. Então eu faço o meu dever de casa. Então quando eu tenho jantares, eu chego em tempo, porque eu saio às 6, chego em casa às 8h30 da noite, está tudo no devido lugar. Então, se eu tenho um jantar na quinta, na segunda-feira eu começo a preparar tudo e deixo pronto todos os pratos, todos os talheres, todas as panelas, travessas, já está tudo separado, que na quinta-feira é só preparar. Aí comida a gente já começa a botar na quarta-feira no tempero. Meu marido é um ótimo cozinheiro. Nesse meio tempo ele se transformou num ótimo cozinheiro. Então a gente já começa a preparar tudo. Na quinta-feira, quando chegam os hóspedes, eu já estou impecável, esperando, né? O jantar sai maravilhoso. Antes de dormir eu já deixo tudo no lugar, como se não tivesse passado nenhuma pessoa por ali, né? Já pronta para outra. Então não pode perder o foco, porque se você já começa a acumular, você começa a perder. Então, enquanto o universo vai te dando, você tem que tomar conta daquilo. Não pode abandonar, não pode deixar a casa suja, porque você já não tem o seu... Então, quando a gente é volitiva, quando a gente quer as coisas, a gente tem que prestar atenção naquilo que a gente está tendo e cuidar. Porque o dia a gente deixa de cuidar, as coisas param de acontecer. Eu já não tenho, muitas vezes, quando eu desanimei, que eu fui perdendo de vista, eu ia ver que não funcionava direito. Então você tem que puxar a rédea, colocar todos os seus pontinhos nos devidos lugares para começar a andar de novo, porque a energia flui. Mas você tem que tomar conta de tudo aquilo, né? Porque senão as coisas começam a faltar. Então, prosperidade e limpeza são duas coisas que andam de caminhos de mãos dadas. Se tem sujeira, já não tem prosperidade, né? Se tem sujeira, já não combina com alegria. Desordem não combina com alegria. Então, para poder ter a minha vida fluindo, eu preciso das minhas gavetas armadas, eu preciso do meu banho tomado, do meu cabelo lavado, eu preciso dar conta disso tudo. Isso é muito importante. Muitas vezes um casamento não funciona porque muitas vezes as pessoas ali unidas naquele elo não estão dando conta, não estão cumprindo com as responsabilidades. Independentemente de quem faz o que, tem que ser feito. Se o cônjuge ou parte não está dando conta, a gente vai e faz. Quando vê que uma coisa não está bem feita, você pega e faz do jeito que tem que ser feita, independente de quem tem que, a gente acha que tem que fazer. Quem tem que fazer é a gente. Se eu vejo uma coisa que está mal feita, é porque para mim não está bem feita, então eu tenho que fazer, eu vou e faço. E assim tem que ser no casamento, né? No casamento, uma união. Graças a Deus, meu casamento, aos meus esforços, aos meus empenhos, ao nosso empenho, porque somos em 2 anos empenhados, fazemos funcionar tudo em harmonia. Tem uns bate-bico, mas são uns bate-bico que não duram pro dia seguinte. Antes de dormir, faça paz, né? Vai dormir sempre em paz. Não deixar para amanhã, não dormir nervosa, não dormir com raiva, não dormir brigado, né? Uma outra coisa que é muito importante, que ajuda no casamento, é ter 2 quartos. Porque quando o marido ronca, você dorme no outro. Ou quando você ronca, o marido dorme no outro. Isso é muito importante. Temos coisas para fazer, meu marido está com sono, vai dormir mais cedo, se eu tenho coisas, trabalhos para resolver, vou para a minha parte da casa e resolvo, né? Durmo por ali, faço por ali, depois a gente se encontra, né? Muito importante ter harmonia. Não dormir nunca brigado, não dormir nunca com raiva.
Aprenda a pedir desculpas. Aprenda a admitir os seus erros. Às vezes é difícil, mas na primeira vez que você faz, o benefício é tão grande que dali em diante você acostuma e continua fazendo. Então, esse é mais um pouquinho da minha história de vida. Se vocês gostam, curtam o meu vídeo, se inscrevam no meu canal e ative as notificações independentemente, né? De qualquer coisa, façam sempre o que vocês quiserem. Se vocês gostarem, se não gostarem, muda de canal, tá bom? Então eu sou Laís Pereira e essa é mais uma história da minha vida. As histórias não vai batendo assim uma com a outra, porque não é nada programado, não é nada, é tudo assim, no vamos ver, né? Vai vindo de acordo. Aqui na Itália se usa dizer assim, eu falo do jeito que eu como, né? O mal educado brasileiro, você fala assim, sem ponto, sem vírgula. Então, fazendo assim, o que vai acontecendo, eu vou colocando. Beijo pra vocês e um ótimo dia. Vamos ver se a próxima história sai.